Cumprimentando os professores, as professoras e cursistas da especialização em ensino de sociologia no ensino médio. Seguimos com nossa aula de número 3, cujo tema Cultura Brasileira e Identidade Nacional, constituindo a disciplina Cultura e Identidade. É importante focarmos em nossos objetivos que pretendem desenvolver uma reflexão sobre a construção e a importância do conceito de cultura brasileira e identidade nacional no âmbito das ciências sociais. Problematizar a relação entre cultura, identidade e nacionalidade brasileira. Sobre o entendimento do que é identidade nacional e hibridização cultural no Brasil. No caso brasileiro, além da questão do supermercado cultural, há ainda um outro fator que pesa na discussão sobre identidade nacional. Como nos lembra Canclini, aqui temos um terreno fértil, onde a hibridização cultural floresceu fortemente, tanto nos seus modos tradicionais, mestiçagem, sincretismo, quanto nas suas formas mais contemporâneas. Cabe à sociologia, objetivando a realização de suas funções fundamentais, o estranhamento e a desnaturalização dos fenômenos sociais, ajudá-los a entender que as suas escolhas não são tão livres assim. Aparentemente, elas se encontram perante um leque diversificado, um cardápio amplo, um supermercado no qual escolhem, trocam livremente músicas, roupas, alimentos, estilo de vida, identidades. Porém, de fato, como já nos apontou Bourdieu e tantos outros cientistas sociais, as escolhas dos jovens também são influenciadas pelas suas condições de classe, pelas suas relações de gênero, étnicas, religiosas. Ademais, para Matteu, as escolhas do referido bem nos mercados culturais são regidos por uma intensa propaganda que algumas escolhas e supressão de outras. Esse autor diz que tudo isso ainda é gerador de profunda contradição na época moderna, a crise de identidade que também afeta os jovens. Para o estudioso Rubens Jorge Olivain, o tema identidade esteve associado à própria formação de nação. Ele nos lembra que para se construir uma nação é necessária uma cultura como suporte. E nesse caso, a cultura faz referência a um passado comum e a um povo. Nota-se que aqui, cultura assume sua acepção clássica, modo de vida de um povo. Em seguida, e de forma breve, trazemos as pesquisas de Maria Veloso e Maria Angélica Madeira, das 4 fases diferentes do pensamento social sobre o passado, o presente e o futuro do Brasil. Distingue-se a partir do século XIX. Idealização, primeira metade do século XIX. Biologização, primeira metade do século XIX. Ainda não havia se constituído um sistema intelectual autônomo e crítico. Os discursos eram voltados à exaltação do Brasil enquanto um paraíso natural, sem conflitos e belo. Esta vocação patriótica sentimental, empenhada nas campanhas nacionais, ganhava o beneplácito imperial. O negro não aparece como parte da história e o índio é tratado de maneira exótica e irreal, em um saudosismo nativista. Tendências europeias como o evolucionismo, o naturalismo, o cientificismo e o positivismo entram com vigor nos discursos produzidos sobre povo e nação, sempre associado a uma reflexão acerca do meio geográfico e raça. O negro começa a aparecer no quadro de formação do Brasil, mas como raça inferior. O povo brasileiro passa a ser reconhecido como mestiço, mas na maioria dos discursos aparece associado a um sentimento de inferioridade devido a esta condição, já que o valor dado à raça pura, importado da Europa, estava em voga. O futuro começa a ser pensado para a nação. Propõe-se o branqueamento da população por meio da migração preferencial de italianos e germânicos para o melhoramento da raça e, consequentemente, da pátria. Silvio Romero. Manuel Bonfim sugere como solução educação para toda a população que possibilitaria um associativismo, acabando com o parasitismo entre a elite e o restante dos brasileiros, permitindo o crescimento da nação.
Culturalização, primeira metade do século XX. O conceito antropológico de cultura e o culturalismo entram como ferramentas teórico-metodológicas da construção de novos discursos sobre o Brasil. Surge um movimento de busca da nação enquanto uma unidade, com suas diversidades e contradições. Politização, segunda metade do século XX. Nesse contexto, a produção dos discursos sobre o Brasil não se dá mais por meio de intelectuais isolados, mas associado às instituições. Dentre as instituições mais importantes na década de 50 e 60 estavam a USP, Universidade de São Paulo, o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e a ESC, Escola Superior de Guerra. Apesar das diferenças, os discursos convergiam hegemonicamente em alguns elementos. Havia uma reflexão sociológica científica que recebia forte influência norte-americana. O nacionalismo vigente não era associado à noção de identidade, mas às categorias de industrialização, progresso, desenvolvimento, estabilidade e autonomia. Surge a ideia de terceiro mundo e a preocupação em superar o subdesenvolvimento. Por volta da década de 70, diferentes grupos e categorias começam a falar por conta própria e ter expressão social de suas visões sobre o mundo. As mulheres, os negros, os prisioneiros, os soldados, os doentes nos hospitais, os homossexuais, os ecologistas, começam a construir discursos, se afirmarem politicamente, combatendo os controles e coerções que reproduzem o mesmo poder em todos os lugares. A partir da década de 90, os diferentes movimentos foram se articulando entre si, tornaram-se mais institucionalizados, formaram-se fóruns que estabeleceram prática de encontros nacionais em larga escala, gerando grandes diagnósticos dos problemas sociais, definindo metas e objetivos estratégicos. As ONGs, organizações não governamentais, que nos anos 80 atuavam totalmente ligadas aos movimentos populares, passam a ser inscritas no universo do terceiro setor. Cultura brasileira, identidade nacional. Caro cursista, nós vimos que a partir da década de 70, especialmente no período da redemocratização, diversas identidades sociais buscaram afirmação. As identidades etárias, representadas pelo jovem enquanto categoria social, mais tarde também pelos idosos, a identidade de gênero, mulheres e homossexuais, as identidades religiosas, as identidades étnicas, índios e negros, e as identidades regionais. Como vimos nesta aula, mais que a revisão de autores, vimos como alguns movimentos culturais, sociais, artísticos, passados e contemporâneos contribuem para a discussão do tema identidade nacional. A partir do conceito de cultura, vimos que essa identidade resultou de diversos processos de hibridização. À beira do século XXI, tecem-se redes de movimentos internacionais contra um sistema opressor, excludente e massificador que transcende as fronteiras brasileiras. Então, com isso, nós encerramos nossa aula e aguardamos os próximos temas.